Os ministros do STF e a Polícia Federal estão aparentemente com medo de prenderem Bolsonaro, porque na percepção deles, o inquérito das joias e o inquérito da falsificação não são graves o suficiente para justificarem uma prisão de Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro deverá ser preso pelo 8 de janeiro. Eu vejo que os ministros parecem que criaram uma armadilha para eles próprios. E agora eles poderão cair. Bolsonaro tem provas imensas que justificam uma prisão dele. Não há essa necessidade de ter essa preocupação. Será que eles se preocupam com o levante popular? Não vai haver levante popular como os ministros estão imaginando. Bolsonaro merece a prisão. E existe um caso que é o mais grave de todos, que é justamente a crise sanitária. Eu começo a ficar preocupado. Qual a sua percepção sobre isso? Coloque nos comentários. Bolsonaro merece a prisão? Vocês acham que o STF vai arregar? E mais ainda, vai ter levante popular? Se você concorda que Bolsonaro tem que ser preso, like no vídeo e se inscreva no canal. Esse receio do STF foi trazido para nós pelo Guilherme Amado do Metrópolis. Guilherme Amado disse que o inquérito do 8 de janeiro vai ser adiado mais uma vez o seu encerramento. E como eu tenho falado para vocês há muito tempo, esses adiamentos estão enfraquecendo todos os inquéritos. Todos. Já passou da hora desses inquéritos terminarem. Havia a previsão, segundo o Guilherme Amado, que o inquérito das joias e o inquérito do 8 de janeiro fossem finalizados agora em junho. Mas isso aparentemente não vai acontecer. Só o inquérito das joias que deverá ser finalizado e já está passando do prazo que havia sido estipulado pelos comentaristas políticos. Segundo o Guilherme Amado, a Polícia Federal vai julgar primeiro, ou melhor, o STF quer julgar primeiro o inquérito do 8 de janeiro. E por quê? Porque na visão dos ministros do STF, condenar e prender Bolsonaro por joias ou certificados de imunização não são crimes graves o suficiente para justificarem uma prisão do ex-presidente. Então o que deve acontecer? Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, vai segurar esses inquéritos e só vai abrir a denúncia ou só vai encaminhar a denúncia quando o inquérito do 8 de janeiro chegar até ele. Então, até lá, não vamos ter nenhum tipo de atualização sobre o inquérito do certificado de imunização falsificado por Bolsonaro, que já está na mão do PGR Paulo Gonet. Bolsonaro, pessoal, a gente sabe, segundo as expectativas, ele deve pegar uma pena mínima pelo 8 de janeiro de 17 anos de prisão. E por que isso? Porque se nós começarmos a pegar os patriotários que foram condenados, eles estão pegando ali um piso de 17 anos. Como que simples patriotários vão pegar penas maiores do que o próprio ex-presidente, que foi o mentor de tudo isso? Não é justificável. Se o STF aplicar uma pena a Bolsonaro menor do que a pena dos patriotários, o tribunal vai estar passando uma imagem muito negativa. Isso não pode acontecer. A credibilidade do tribunal vai passar pelo julgamento de Bolsonaro. E esse julgamento deverá acontecer, talvez no ano que vem, porque o inquérito do 8 de janeiro tem como previsão, segundo informações da Tainá Falcão da CNN Brasil, para ser encerrado somente em agosto. Então faltaria aí mais um mês, mais uns 60, 70 dias para que esse inquérito seja finalizado. Nós ainda estamos tendo algumas diligências, algumas pessoas estão sendo presas, buscas e apreensões estão ocorrendo na Operação Lesa Pátria. E segundo informações da Tainá Falcão, Bolsonaro, Braga Neto e outros generais deverão ser indiciados pelo 8 de janeiro. Se o STF está com medo de haver um levante popular, porque Bolsonaro é muito poderoso, não vai acontecer. Não, pelo menos, da forma como o STF acredita. Talvez o STF esteja imaginando que vai ter uma super mobilização popular. Isso não vai acontecer. Vai ter mobilização popular? Vai, mas muito menor do que aquilo que está sendo imaginado. Bolsonaro teve os seus poderes diluídos e a sua influência também ao longo dos últimos tempos. Em 2023, Bolsonaro ia prestar depoimento à Polícia Federal e não ia ninguém. Ninguém ia lá protestar a favor dele. É claro que vai haver uma mobilização popular, políticos vão se mobilizar, claro, porque eles estão interessados no voto do Bolsonaro. Mas se você for começar a pensar e pensar friamente, a prisão de Bolsonaro é ótima para a direita. Porque Bolsonaro, ele é um elemento hoje que trava a ascensão de novas lideranças muito menos radicais do que ele. Muito menos. Como que Ronaldo Caiado hoje pode se colocar como postulante a presidente da República com o Bolsonaro lá? Como que Tarcísio de Freitas pode se colocar como postulante ao Planalto 26, tendo Bolsonaro como sendo a principal liderança do bolsonarismo? Os filhos do Bolsonaro atacam Caiado, os filhos do Bolsonaro estão atacando o Tarcísio. Vide Silas Malafaia.
Com a prisão do Bolsonaro, eles vão se manifestar a favor do ex-presidente? Vão. Mas para eles vai ser ótimo, porque eles vão poder se colocar como figuras, postulantes, lideranças do bolsonarismo, sem se preocupar com o Bolsonaro, porque ele está preso. Então não esperem toda essa força do levante popular, não vai acontecer. O problema que eu vejo, e nós já falamos disso já faz um tempo, é a tese criada para prender o Bolsonaro, que é a tese do golpe de Estado. Chamar o Bolsonaro de golpista numa retórica política, você, algum parlamentar, tudo bem, até vai, passa, faz parte do embate. Só que o comentarista político e os ministros do STF tinham que ter o máximo de cuidado possível, porque parece que criaram assim uma armadilha para eles mesmos, porque eles estão caindo nisso. E por quê? Porque por mais que todas as provas que tenham sido encontradas até agora sejam robustas o suficiente para jogarem Bolsonaro na prisão, nenhuma prova, por mais grave que seja, ela é suficiente se não for uma prova que mostre ali uma mensagem ou uma ordem direta de Bolsonaro para dar um golpe de Estado. E isso a gente sabe que não vai acontecer. E por que não vai? Porque Bolsonaro nunca deu ordem direta. Tudo que ele fez no governo é suficiente para prendê-lo? Sim. Mas sem essa ordem direta que possa comprovar a hipótese levantada e endossada pela Polícia Federal e pelos ministros do STF, propagada pelos comentaristas políticos, tudo vai parecer insuficiente. Foi um erro, foi uma armadilha. Nós alertamos que isso poderia acontecer. Nós alertamos. As provas não vão ser suficientes. Quer dizer que Bolsonaro não seria preso? Não, existe uma tese muito mais forte do que todas elas. Que Bolsonaro era o chefe de uma organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto. E essa organização usava as estruturas da República, incluindo servidores públicos pagos com dinheiro público, para atacarem outras instituições republicanas. Todos os inquéritos do Bolsonaro, eles têm essa mesma lógica. Bolsonaro usou a estrutura da Apex para vender as joias. Bolsonaro usou o Mauro Cid para vender as joias, para recomprar as joias. Isso foi feito. O caso mais grave de Bolsonaro, que foi o bloqueio nas rodovias no segundo turno, o caso da Polícia Rodoviária Federal, é a mesma coisa. O Ministério da Justiça foi utilizado para produzir um relatório falso, depois para enganar a Polícia Federal da Bahia e enganar também, ou não, a Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária fez parte disso tudo, era a estrutura da República sendo usada a favor dessa organização criminosa. Isso é gravíssimo, já dá uma pena pesada para Bolsonaro. A BIM paralela sempre foi assim, Bolsonaro criava estruturas paralelas para atacar o próprio Estado como se ele fosse um tumor. Isso já dá prisão. Mas se isso não for suficiente, nós temos o caso mais grave, que é um erro a justiça brasileira não julgar Bolsonaro por tudo o que ele fez durante a crise sanitária. E até mesmo durante a crise sanitária, Bolsonaro usou esse mesmo expediente da organização ilegal, porque Bolsonaro criou o Ministério da Saúde paralelo, que tinha ações próprias, recomendações próprias, que desautorizavam as recomendações do Ministério da Saúde. E Bolsonaro usava o gabinete do ódio, as milícias digitais, usava os veículos de comunicação, como no caso da Jovem Pan, para atacar as recomendações do Ministério da Saúde, para promover a imunização de rebanho. Isso que Bolsonaro fez levou o Brasil a ter mais de 700 mil pessoas que perderam a vida por conta da pandemia. E ele boicotava todas as estruturas de segurança. Isso é grave, é muito mais grave do que uma tentativa de golpe de Estado. As provas estão aí, a CPI está aí. Basta o STF querer julgar esse caso, porque ele pode ser desarquivado, porque já há o pedido para que os crimes que Bolsonaro cometeu durante a crise sanitária sejam avaliados de novo. Eu fico assim muito, mas muito preocupado. E eu já estava externalizando isso. Quando eu falava, os inquéritos precisam ser encerrados. Quanto mais tempo os inquéritos ficam abertos, mais enfraquecidos eles se tornam, porque gera essa desconfiança. Pô, se é algo tão grave, por que não prendem logo? Eu vejo a insatisfação de vocês aqui nos comentários. Pô, mas de novo tá adiando, de novo. Se depender de mim, Bolsonaro não seria nem julgado por isso, seria julgado pela pandemia e por esse crime de ser o chefe de uma organização ilegal. Mas o STF agora, na hora de bater o pênalti, parece que o STF teme em prender Bolsonaro. E não há motivo para temer.
como nós apontamos aqui nesse vídeo.